Olá pessoal, faremos hoje a resolução de alguns exercícios sobre movimento uniforme, lá na página 34 da sua apostila. O primeiro exercício fala o seguinte para a gente. Um veículo passa em T0 igual a zero pelo marco quilométrico 12 km, a primeira posição dele, de uma rodovia com velocidade constante de 72 km por hora. Sabendo que ele se movimenta no sentido crescente da trajetória, responda às questões propostas. Primeiro, A. Determine a função horária do movimento. B. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado, justifique sua resposta. E C. Qual a posição e o deslocamento do veículo após 4 horas de viagem? Considere que a velocidade permaneceu constante durante todo o trajeto. Bom, nós temos o seguinte. S é igual a S0 mais VT, função horária dos espaços. A primeira posição, a posição inicial, independente para onde for, ele sempre vai sair da mesma posição, nesse caso, nesse exercício, que vale 12 km, mais a velocidade que é de 72 km por hora. Então, a função fica da seguinte maneira. S é igual a 12 mais 72 vezes T. Aí você pode falar assim, Renan, mas por que é positivo? Porque o próprio exercício falou para mim que ele se movimenta no sentido crescente da trajetória. Ou seja, a velocidade é positiva e, portanto, se trata de um movimento progressivo, tá bom? Velocidade positiva e ele falou no enunciado. Portanto, o movimento dele é progressivo. E ele fala o seguinte, qual será a posição e deslocamento do veículo após 4 horas de viagem? Eu vou pegar a minha funçãozinha, S igual a 12 mais 72 vezes T. Vou trocar o tempo pelo tempo que eu quero encontrar, 4 horas. 12 mais 72 vezes 4. Fica 12 mais 72 vezes 4, 288. 288 mais 12, a minha posição após 4 horas vai ser de 300 km. Mas ele quer saber o meu deslocamento, o quanto que eu andei. O nosso ΔS, que é a posição final menos a minha posição inicial. A minha posição final após 4 horas de viagem será a posição de 300 km, menos o momento, a posição que eu saí, 12 km. 300 menos 12, 288 km. Então, ou seja, a posição após 4 horas será 300 km e meu deslocamento será de 288 km. Exercício 1. O nosso exercício 2 fala o seguinte. A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais, por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considere a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo 300 mil km por segundo e que em determinado instante um dos satélites encontra-se a 30 mil km de distância do receptor. Qual é o tempo de propagação da onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor? Bom, eu posso escrever S, que é igual a S0 mais VT, ou posso simplesmente escrever V, que é igual a ΔS sobre ΔT, deslocamento e tempo. A velocidade de propagação é de 300 mil km por segundo. A distância que ela vai percorrer vai ser essa altura, né, de 30 mil km aqui, e eu quero encontrar o meu ΔT. Multiplicando cruzado, eu tenho que ΔT é igual a 30 mil dividido por 300 mil, ou seja, o meu tempo vai ser de 0,1 segundos, portanto, é a nossa alternativa C. Exercício 3. Um caminhão está retornando em uma rodovia quando, no instante inicial, passa pelo marco quilométrico 297 km. Então, esse é o nosso S0, com velocidade constante de 55 km por hora. Sabendo que ele se movimenta no sentido decrescente da trajetória, responda as questões a seguir. Como ele está voltando, sentido decrescente, oposta à orientação da minha trajetória, a minha velocidade é negativa. A. Determine a função horária do movimento. B. Classifique o movimento em progressivo ou retrógrado. Justifique sua resposta. C. Qual é a posição e o deslocamento do veículo após 2 horas de viagem? Considere que a velocidade permaneceu constante durante todo o tempo. E D. Mantendo essa mesma velocidade, após quanto tempo ele chegará ao marco quilométrico zero? Bom, a minha função geral é S, que é igual a S0 mais VT. Posição inicial que o caminhão se encontra, 297 km. Menos, porque ele está indo ao sentido contrário à orientação da minha trajetória, 55 km por hora. Então, a minha função fica S, que é igual a 297 menos 55 vezes T. O movimento B
o movimento ele é retrógrado, porque ele está oposto à orientação da trajetória, e a minha velocidade é negativa. C, ele quer saber a posição e deslocamento após 2 horas de viagem. Então, eu preciso saber aonde que ele vai estar após 2 horas. S é igual a 297 menos 55t. Nesse t eu vou trocar pelo tempo de 2 horas. 297 menos 55 vezes 2. Fica 297 menos 55 vezes 2, 110. 297 menos 110, 187 quilômetros. Essa vai ser a posição após 2 horas, mas ele quer saber o deslocamento. Deslocamento é a posição final menos a posição inicial. A posição final é de 187, menos a posição inicial de onde ele saiu, 297, ou seja, o meu deslocamento foi de menos 110 km, porque está no sentido oposto à orientação da trajetória. D. Mantendo essa mesma velocidade, após quanto tempo ele chegará ao marco quilométrico zero? Marco quilométrico zero é onde a minha posição é zero. Zero é igual a 297 menos 55t. Menos 55 é negativo, passa para o outro lado positivo. Eu tenho que t igual a 297 dividido por 55. Ou seja, após 5,4 horas, ele passará pelo marco quilométrico zero. Pessoal, próximo vídeo, mais 2 exercícios.